Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levar, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve virá, Jesus em breve virá. Cumprimentamos cordialmente os nossos ouvintes nas cidades e no campo, desejando que sobre os seus lares repouse a paz de Deus. Eu canto um hino inspirado por Jesus, meu Redentor. Jamais aqui soou com tal fervor doce canto de amor. Oh, que belo hino Deus me deu, me pôs no coração, dulcíssima canção. Oh, que belo hino Deus me deu, um hino do divino amor. Quando estiver no céu em glória, vendo os anjos a cantar, que belo hino vou ouvir então, lá no meu eterno lar. Oh, que belo hino Deus me deu, me pôs no coração, dulcíssima canção. Oh, que belo hino Deus me deu, um hino do divino amor. Oh, que belo hino Deus me deu, me pôs no coração, dulcíssima canção. Oh, que belo hino Deus me deu, um hino do divino amor. Um hino do divino amor. Convosco agora Roberto Rabelo, com sua palestra, hoje subordinada ao tema Arrependei-vos. No final de uma reunião evangelística, zeloso doutrinador cristão esforçava-se por levar um homem ao Salvador Jesus Cristo. Entre outras passagens das Escrituras, ele leu Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Depois fez a pergunta: crê o Senhor nessas declarações do Sagrado Livro? Por certo que sim, foi a resposta. Então disse o doutrinador: o Senhor está salvo. Não estou, respondeu o outro homem. Leia Isaías 55, 7. O que era cristão tomou o livro e leu: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então o que não era cristão explicou: eu sou esse ímpio, esse injusto. Tenho de abandonar meus pecados, meus maus pensamentos. Devo deixar o meu próprio caminho e pôr os meus pés no de Deus. Lá no fundo do meu coração há um pecado acariciado. Eu amo este pecado e não estou disposto a abandoná-lo. A razão me diz que não posso ser salvo enquanto não deixar este pecado. Que sermão sobre o arrependimento! É evidente que devemos nos arrepender ou não alcançaremos salvação. Por isso é que Jesus, ao começar seu ministério, pregava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, São Mateus 4, 17. Por isso é que São Pedro, no Pentecoste, disse à multidão que o ouvia: arrependei-vos. Por isso é que o último livro das Escrituras traz esta mensagem do Senhor Jesus Cristo: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Apocalipse 2, 16. Essa mensagem do Senhor era uma advertência aos cristãos que condescendiam com o mundo.
Lede os versículos precedentes e vereis que Deus se refere a um antigo profeta de nome Balaão. A história desse profeta é narrada em Números 22 a 25. Aparentemente Balaão era um bom homem, mas era típico do cristão condescendente, comodista. Balaão cria nas Escrituras, na palavra de Deus, mas estava pronto a colaborar com o ímpio rei Balac. Ao lhe ser oferecida considerável soma de dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus, ele procurou fazer o melhor que podia, mas Deus converteu a maldição em bênção. Balaão estava pronto a transigir por dinheiro e posição elevada. O relatório sagrado diz que ele chegou mesmo a instruir Balac a corromper o povo de Deus por meio de casamentos mistos e por oferecer sacrifícios aos ídolos. Um dos maiores pecados de todos os tempos tem sido a condescendência do cristão com práticas mundanas, a união da igreja com o mundo. O apóstolo São Paulo escreveu: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 15 a 18. Quando esse mesmo Balaão agiu contrariamente à expressa vontade do céu e amaldiçoou o povo de Deus para receber grande paga em dinheiro, um anjo do Senhor o encontrou com espada desembainhada e o advertiu de castigo iminente. Mais tarde, tendo ele persistido em sua apostasia, instruído o pagão Balac sobre como desviar Israel da adoração do verdadeiro Deus, sim, tendo logrado êxito em provocar apostasia e destruição entre o povo, ele próprio, o profeta apóstata, foi morto à espada. Na sua mensagem de advertência, Jesus diz: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Isso deve ser uma alusão ao incidente do anjo do Senhor enfrentando Balaão com a espada desembainhada, quando o profeta estava a caminho do lugar em que devia amaldiçoar Israel. A espada desembainhada era uma profecia da espada pela qual mais tarde cairiam o profeta apóstata e os membros da comunidade de Israel que se deixaram seduzir. De acordo com o nosso texto, Apocalipse 2,16, os balaamitas espirituais devem ser destruídos com a espada espiritual do Senhor. Que constitui essa espada? Nada mais, nada menos que a palavra de Deus, a espada da sua boca. O profeta Isaías diz: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara ou espada da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Isaías 11, versículo 4. Não será tempo de nos arrependermos do frio e mundano espírito de condescendência que domina a tantos de nós? Como podem os homens continuar esperando a bênção de Deus enquanto se apegam ao mundo com uma das mãos? Como podem os homens falar por Deus, viver para o diabo e ainda assim esperar a entrada no céu? Pensai em Balaão, o profeta da transigência, que profetizava por Deus e pelo povo de Deus, mas que não estava disposto a tomar definida posição pelo homem que o assalariou, nem pelo Deus que o advertiu. Balaão tentou combinar os caminhos dos pagãos com os caminhos do Senhor. Ele era um equilibrista, queria o melhor de ambos, do bem e do mal. Balaão simboliza os chamados liberais, sim, os muito liberais. Filosoficamente falando, ele era um sincretista. Esforçava-se por misturar várias coisas e fazer que a mistura parecesse boa. Tal coisa, porém, seria o fim da fé de Israel e seria o fim do cristianismo hoje. Multidões hoje necessitam ouvir o apelo de Josué, que disse ao povo do seu tempo: escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 15. Foi a condescendência com o Estado e com as práticas pagãs que levou a igreja à grande apostasia da Idade Escura. Foi a condescendência que trouxe o eclesiasticismo para dentro da igreja e destruiu a vida da fé.
Um cristianismo apostatado e o antigo Estado romano estavam ligados em adúltera união. Dizendo-se cristãos, os imperadores compeliam as massas pela força a aceitar doutrinas religiosas. A perseguição foi o resultado. O cristianismo foi acomodado a pagânicos ritos e cerimônias. Façamos este assunto muito pessoal. Estás pronto, rádio ouvinte, a ser separado para Deus, para Cristo? Estás pronto a ser um filho de Deus? Isso nem sempre é fácil do ponto de vista humano. Ser cristão significa alguma coisa. Significa mudança de vida. Significa abandono de práticas pecaminosas. Significa ser diferente. Mas aqui estão as palavras de Cristo, a sua advertência. Arrepende-te, senão venho a ti sem demora. Arrependimento, disse uma pessoa muito simples, mas sincera, arrependimento é sentir-se alguém tão triste pelo pecado que pare de pecar. Em toda a complicada linguagem dos teólogos não há melhor definição do arrependimento. O arrependimento é parte da conversão. Conversão é mudança, é passar para o lado de Deus. Na parte que nos cabe desempenhar, a conversão inclui fé, arrependimento, confissão do Senhor Jesus Cristo, a obediência do batismo e outros atos ordenados por Deus. Então o Senhor faz a sua parte e nós nascemos de novo, não da vontade do homem, mas mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O arrependimento era o tema central da pregação nos antigos tempos da fé cristã. Cessando de pregar o arrependimento, não temos direito de pregar. O arrependimento é indispensável para a salvação. Prezado amigo, já experimentaste arrependimento dos teus pecados? A palavra do Senhor é: arrepende-te, senão... O que necessitamos ver, o que necessitamos ter no coração é verdadeiro arrependimento. É só por meio do arrependimento, humilde, verdadeiro arrependimento, que alcançamos paz de espírito. Certo marinheiro sonhou que havia chegado o dia do juízo. A tripulação do seu navio foi chamada para julgamento, mas na leitura dos nomes foi omitido o dele. Dirigindo-se a quem lera os nomes, ele perguntou por que não ler o seu. A resposta foi: a fim de que tenhas mais tempo para te arrependeres. Ao acordar, ele resolveu endireitar a vida com Deus. Rádio ouvinte, a vida que Deus te dá é uma manifestação da sua longanimidade, uma oportunidade para te arrependeres. Volve costas ao pecado, consagra-te ao Salvador Jesus Cristo. Faz isto agora e cumprir-se-á para contigo a promessa: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Pecador, teus pecados brancos, brancos separam. Pecador, teus pecados brancos, brancos separam. Ainda que sejam vermelhos como lã serão. Ainda que teus pecados sejam como escarlata, brancos, brancos se farão, como lã se tornarão. Desfará tuas culpas, delas não se lembra mais. Desfará tuas culpas, delas não se lembra mais. Vinde a mim, vós cansados, diz Jesus, Senhor. Mal embora tu sejas, mal embora tu sejas, seu descanso
despedindo-nos, dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.